O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui reunidos ao redor da mesa da palavra, né? Palavra esta que sempre tem nos alimentado, nos fortalecido e trazendo ao nosso coração a esperança, né? A esperança que só Deus realmente basta para a vida do ser humano. Hoje, né, a Igreja Universal, a Igreja de Roma, né, celebra São Pedro e São Paulo. No entanto, aqui no Brasil, né, por conta de uma necessidade pastoral, se transfere para o domingo. Algumas solenidades sempre são transferidas para o domingo. E na liturgia de hoje a gente vê, né, a história de Ló e sua família e percebe que a fuga, né, ela é algo necessário quando o requisito é o pecado, né? Deus que permite e ordena Ló, né, a sair daquele meio ali por conta do que ia acontecer. A consequência do pecado, né? Aí nós precisamos ter muito claro na nossa mente que a consequência, olha aí, ó, a consequência do pecado é a morte. Não é Deus que é ruim e que mata as pessoas. É o ser humano que não obedece às leis de Deus. É o ser humano que, por livre e espontânea vontade, não quer seguir a Deus, que vira as costas para Deus, que tira Deus da sua própria vida. É o ser humano que diz assim: olha, sai de minha vida porque o Senhor está me atrapalhando. Eu quero viver minha vida. Sai de perto de mim. Eu quero viver minha vida. Deixa eu ser feliz. O ser humano é que diz isso para Deus. E Deus, né, como ele não pode ir contra ele mesmo, quando o requisito é liberdade, porque foi ele que deu a liberdade para o ser humano de escolher as coisas, ele obedece. Quando o ser humano fala, sai da minha vida, ele sai. Não é você que está pedindo para me sair? Então eu saio, não tem problema nenhum. E olha a consequência aí, né, desse afastamento de Deus. Você já imagina, meus irmãos, vamos tentar imaginar, naquela época, né, na cidade de Sodoma e Gomorra, como é que era? Naquela época, né, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha carro, não tinha a tecnologia que tem hoje. E aí a gente percebe que Sodoma e Gomorra chegou numa situação tão terrível, tão profana, tão imoral, a ponto de Deus não aguentar. Deus não aguentou.
Precisou destruir as duas cidades. Precisou destruir as duas cidades. Agora você imagina como a gente está perto, e muito perto, né, de uma nova catástrofe desta. Catástrofe que eu digo pela iniquidade e pelo afastamento de Deus. Não é Deus que é ruim e não é Deus que quer matar ninguém. Não é Deus que vai destruir ninguém. O que vai destruir as pessoas é o afastamento das pessoas de Deus. Porque as pessoas que não querem mais Deus, na verdade, fica parecendo que Deus está atrapalhando a vida do ser humano. Que Deus entrou na jogada para atrapalhar. Se então para atrapalhar minha vida, me deixa em paz. E a consequência do afastamento de Deus, a gente chama o afastamento de Deus de pecado. O pecado é o afastamento de Deus. E qual é o salário do pecado? A morte. A morte é o salário do pecado, meus irmãos. Porém Deus, que sempre fez e faz de tudo para que o ser humano fuja dessa circunstância, por conta da promessa que ele fez a Abraão, chamou Ló e sua família e falou: olha, fuja, sai desse meio. É o que Deus está dizendo hoje para nós, irmão. Sai da situação de pecado, fuja da situação de pecado. Eu não quero você envolvido com isso. Eu não quero você nesse meio. Então fuja e dá uma orientação. E diante da orientação de Deus, a gente vê o resultado do não cumprimento da orientação de Deus, quando a mulher de Ló olha para trás, sendo que a ordem era não olhar para trás. Não olhe para trás, meus irmãos. Não olhe para trás. A ordem de Deus: não fique olhando para trás. Como Deus está dizendo assim, não seja curioso. Não seja curioso. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Preocupe com a sua vida. Está lá, é por causa disso. A curiosidade nunca é boa. Então, quando Deus deu essa ordem, não olhe para trás, não seja curioso, preocupe com a sua própria vida, preocupe em se salvar. Não fique preocupado com o que está acontecendo com os outros. Por quê? Porque, meus irmãos, porque cada um tem o que merece. Não cabe a nós julgar, fulano é isso, fulano é aquilo, é por causa disso, é por causa... Não, quem julga é Deus, o supremo juiz, o juiz de todas as coisas. A nós cabe obedecer à voz do Senhor. A nós cabe seguir os seus preceitos e suas orientações. E hoje fica muito claro na primeira leitura, quando Deus quer tirar Ló e sua família do meio daquela circunstância horrível por conta da consequência que estava para acontecer naquele lugar. Então foge, sai daí. E ele fez isso. E a consequência foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus que, não suportando mais aquela situação, Deus que abomina o erro, Deus que abomina de fato as situações de pecado, não tem outra alternativa senão destruir tudo aquilo. Mas por que Deus destrói, e mata tanta gente? Por que Deus destrói e mata tanta gente? Primeiro, por causa da consequência do pecado. E segundo, para ficar de exemplo para aqueles que ficam vivos. Para tentar salvar os que ficam vivos.
Observe, meus irmãos, e nós devemos abrir os olhos e ficar atento. Por isso que a Sagrada Escritura diz, você que está de pé, cuidado para não cair. E nós devemos ficar atentos e de olhos muito abertos e de ouvidos muito atentos, para que ao ouvir a voz de Deus fuja, nós possamos fugir. Saia daí, a gente sai desse lugar. Nós precisamos realmente ficar atentos, porque o que Deus quer é que nós rompamos com o pecado. Que nós rompamos com tudo aquilo que afasta a gente dele. Que nós permaneçamos unidos ao Senhor, para que nós possamos colher os frutos no tempo devido. E uma vez unidos a Deus, nós possamos cada vez mais nos santificar. E pela nossa santificação, as pessoas vão reconhecer que Jesus Cristo está vivo para a honra e glória de Deus Pai. Nós precisamos dar testemunho. E dar testemunho significa fugir do pecado, fugir das situações que desagradam a Deus. Lutar. Nós devemos lutar, obedecer. Nós devemos seguir a voz do Senhor. Olha para você ver o Evangelho, que Jesus diz que os discípulos que estão na barca com ele são pessoas de fé fraca. Por que o Senhor está dizendo, vocês são pessoas de fé fraca? Só pelo simples motivo de ter acordado ele desesperado? O Senhor está dormindo, acorda ele que nós vamos morrer, acorda ele que nós vamos morrer. Por acaso, meus irmãos, por acaso, não bastaria somente a presença do Senhor ali naquele lugar? A presença de Deus, mesmo dormindo, não seria suficiente para garantir a salvação daquela barca? Não, eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Porque no fundo, eu ainda duvido que Deus é o Senhor da minha vida, que Deus pode conduzir a história, que Deus pode me arrancar das trevas, que Deus pode me salvar da tempestade e que Deus pode me salvar neste barco, mesmo que este barco esteja passando por tempestade. Mesmo que esse barco esteja passando por turbulência, Deus pode nos salvar pelo simples motivo de estar presente neste barco. Não importa se dormindo ou acordado, a presença de Deus é a garantia da nossa salvação. A presença de Deus é a garantia da nossa salvação. Portanto, permaneçamos na sua presença, confiantes no seu amor poderoso e misericordioso. Porque a garantia da nossa salvação é a presença de Deus do nosso lado, é a presença de Deus dentro da barca, é a presença de Deus dentro da igreja, é a presença de Deus nos conduzindo à vida eterna. Essa é a garantia. A garantia da salvação não é o esforço que nós fazemos, não é os méritos que muitas vezes nós atribuímos a nós mesmos porque nós não temos. Mas a garantia da nossa salvação é realmente a bondade e a misericórdia de Deus que nos alcança diariamente e nos faz cada vez mais estar no nosso lugar devido. Porque nós nada somos, nós não passamos de pessoas que foram resgatadas pela misericórdia de Deus e que se Deus não tivesse colocado a mão, provavelmente nós estaríamos dentro daquela cidade Sodoma e Gomorra e provavelmente nós seríamos queimados pelo fogo do céu. Provavelmente, se não fosse a bondade de Deus para dizer para nós, sai daí, foge daí, porque eu vou destruir este lugar. Se não fosse a bondade de Deus, nós não estaríamos por lá de fora na hora. Nós temos que reconhecer que Deus foi misericordioso e bondoso para conosco. Nós devemos parar com a arrogância de achar que Deus me tirou das trevas por conta da minha oração ou por conta da oração de quem quer que seja. É importante? Mas é exclusivamente pela bondade e misericórdia de Deus é que nós estamos fora daquele lugar.
E Deus convida todo dia, toda hora, hoje, amanhã e depois, todos os dias, diariamente, Deus fala: foge deste lugar, sai deste lugar, não permaneça neste lugar. Que lugar que é esse? O lugar da iniquidade, o local da imoralidade. E aí agora nós temos uma luta a travar diariamente, que é a luta do pecado, é a luta dessa contaminação que muitas vezes leva cada um de nós a pensar as coisas erradas, a pensar tudo aquilo que desagrada a Deus e alimentar aquilo que desagrada a Deus, a ponto de um dia poder querer fazer até o dia de fazer, e aí sim nós estamos correndo risco de vida. Nós estamos correndo risco de vida. Por quê? Porque nós estaremos no pecado, e o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos ficar muito atentos, né? Nós devemos ter uma atenção. Nós precisamos ter uma atenção. E todas as vezes que nós estivermos em perigo, nós possamos realmente confiar em Deus. Confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Somente em Deus, e depositar a nossa confiança. A nossa confiança em Deus. Cada dia que passa, vai ficando mais difícil servir a Jesus. Por conta da imoralidade. Por conta de cada vez mais o mundo ganhar adeptos. E quem são as pessoas do mundo? Você sabe quem são as pessoas do mundo? Aquelas que não estão nem aí com a vontade de Deus. É aquelas pessoas que querem conduzir a vida a partir da minha vontade. É eu que mando. É eu que quero. E é eu que faço. Quem manda na minha vida sou eu. Eu não aceito ninguém intrometer nela. Essas são as pessoas do mundo. Pessoas que não acreditam que Deus está dentro da barca. Pessoas que não acreditam que o motivo de Deus talvez estar dormindo dentro da barca é a garantia realmente da nossa salvação, a presença do Senhor. As pessoas do mundo são aquelas que viraram as costas para Deus e que estão vivendo segundo os seus prazeres. Pessoas que não se importam mais com a vontade de Deus. E aqui eu faço um alerta gravíssimo, sobretudo para nós que somos consagrados. Uma vez que eu me consagrei a Deus dentro de um carisma específico, eu preciso entender que a voz de Deus está, de fato, na voz daqueles que me foram confiados para poder me dirigir. Não caiam na tentação de achar que é diferente. Não caiam na tentação de achar que é diferente. Muitos vão se perder. Muitos vão se perder. Por conta exatamente de não acreditarem nesta circunstância. Nós precisamos realmente, acredito, né? Ontem até a gente estava conversando sobre isso. Eu acredito que é unânime, né? É unânime entre nós. Unânime, o que é unanimidade? É todo mundo. Né? Que o mais difícil é fazer a vontade do outro e não a minha. Por isso, São Maximiliano Kolbe, quando dava aula de matemática para uns adolescentes, parou num certo momento e disse assim: eis que vou vos ensinar a fórmula da santidade. E aí ele escreveu no quadro um vezinho pequeno
é igual ao V maior. Esta é a fórmula da santidade. O V pequeno, pequenininho, a minha vontade. E o V maior, a vontade de Deus. O V pequeno, minha vontade, igual o V maior, que é a vontade de Deus. Esta é a fórmula da santidade. A vontade de Deus, grave isso aqui, preste bastante atenção. A vontade de Deus sempre vai passar pela boca de alguém que foi confiado a você para te conduzir. Sempre. Se não fosse assim, Deus não precisaria que a gente estivesse reunido. Cada um ficava sozinho. Sempre, sempre e sempre. Mesmo que aquilo que estão te pedindo seja de fato aquilo que você não gosta. Lembrando que precisa estar dentro da moral. Nada que é imoral você tem obrigação de obedecer. Mas tudo aquilo que estiver dentro da moral, mesmo que te fira, mesmo que contrarie a sua vontade, mesmo que sofrendo, mesmo que humilhado, você é obrigado a fazer. Porque a fórmula da santidade é o Vzinho pequeno igual ao Vzão maior. A minha vontade é igual à vontade de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. E devemos aplicar essa fórmula na nossa vida, se é que queremos, de fato, conquistar a eternidade. E digo mais, e vou aprofundar mais. Não fiquemos iludidos que vai dar tempo. Não fiquemos iludidos que vai dar tempo. Não fiquemos iludidos que vai dar tempo. Porque se nós ficarmos iludidos que vai dar tempo, a gente sempre vai adiando para amanhã. 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 E pode ser que o amanhã não chegue na vida de muitos de nós. Pode ser. Pode ser. Então, o segredo é que eu me emende hoje. O segredo é que eu volte hoje. O segredo é que eu obedeça a ordem de Deus hoje. Porque assim sendo, eu estarei de fato em dias com aquilo que é a vontade de Deus. Que nosso Senhor possa nos dar juízo e possa já pela manhã dominar a louca da casa. Você sabe quem é a louca da casa, né? A louca da casa é a mente. Já pela manhã, nós peçamos a Deus a graça dele dominar a louca da casa. Ordenar ela para o bem. Ordenar ela para os bons pensamentos. Ordenar ela para as virtudes. Ordenar ela para fazer exclusivamente a sua vontade. Como que tem que ser feita a nossa oração? A nossa oração tem que ser feita, né, mediante ao agradecimento pelo dom da vida, mas também uma súplica para poder ser aplicado na nossa vida as virtudes que tanto precisamos para conduzir uma vida missionária que nos foi confiada. Senhor, dá-nos essa graça, dá-nos essa virtude de cada vez mais estar na sua presença. Né? Nós precisamos fazer memória de quando nós ainda éramos do mundo. Faça memória. Quando ainda nós éramos do mundo. Talvez, aparentemente, de aparência, nós éramos muito mais felizes. Por conta da liberdade que nós tínhamos. Da liberdade falsa que nós tínhamos. Que na verdade não era liberdade. Era uma liberdade, era uma escravidão disfarçada de liberdade. E aí a gente era feliz. A gente acordava feliz, bem disposto. Hoje o dia vai ser maravilhoso. Por quê? Porque hoje está marcado uma festinha na casa de fulano e eu já começo a trabalhar de manhã cedo, 8 horas, indo para o meu trabalho. Eu já estou pensando
à noite do que vai acontecer, então vai ser bom demais. A minha motivação de alegria é aquela festinha, é o sorvete que eu vou tomar com fulano, que ciclano. Então agora, beleza. E aí, agora, nós temos motivação. No entanto, quando nós entramos para a barca de Cristo, Cristo está dentro dela, e muitas vezes nós agimos de forma tal como se ele não tivesse, a ponto de não achar nenhuma motivação para sermos felizes. Nós estamos, de fato, diante de um grande desafio. Um grande desafio. Que é provar para a humanidade. Provar para a humanidade que nós fizemos a escolha correta. Mas ninguém vai provar para a humanidade que fez a escolha correta, se comportando de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam que nós não estamos realmente realizados. Busquemos no coração de Deus essa motivação para podermos cada vez mais adentrar neste mistério de salvação. Busquemos de Deus. Façamos a nossa oração já pela manhã. Já pela manhã. Papa Francisco, há um tempo atrás, nas redes sociais, disse, nós devemos começar o nosso dia já em oração, louvor e ação de graça, entregando o nosso dia, nas primeiras horas, já entregando o nosso dia, nas mãos do Senhor, para que seja feito segundo a tua vontade. Nós devemos pedir, Senhor, me sustenta hoje, Senhor, me sustenta hoje, me orienta hoje, me faça um homem melhor hoje. Senhor, afasta de mim toda a tendência ao pecado. Senhor, afasta da minha mente tudo aquilo que tem prejudicado a minha caminhada cristã. Senhor, aumenta em mim o desejo profundo de santidade. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, faça de mim um homem capaz de estar contigo durante todo o dia, mesmo que ocupado, a minha mente seja voltada para vós. Senhor, dai-nos a graça de aplicar esta fórmula tão simples, mas tão difícil de ser aplicada, que é a fórmula do V menor igual ao V maior. Dai-nos essa graça de poder nos santificar dia após dia. Dai-nos alegria. Dai-nos alegria de te servir e de estar contigo. Dai-nos alegria de reconhecer que nós somos homens e mulheres escolhidos por Deus para fugir desta cidade, para fugir deste local de pecado, para fugir desta circunstância de iniquidade, de imoralidade. Dai-nos a graça desta alegria. Dai-nos a graça dessa alegria, mesmo que seja pelos méritos de outra pessoa, como Ló, que foi salvo pelos méritos de Abraão, mas que nós possamos ser realmente homens e mulheres escolhidos por Ti, para que nós possamos fugir do pecado todos os dias, todas as horas. Purifica a nossa memória, equilibra as nossas emoções, dai-nos verdadeiramente a graça de estar contigo plenamente, para sempre e eternamente. Dá-nos essa graça. A nossa oração é assim. E você pode ter certeza que se for uma oração que parte da necessidade pessoal sua, o seu dia vai ser muito melhor. Mesmo que tenhamos que enfrentar algumas dificuldades, o nosso dia vai ser muito melhor. Muito melhor. Vai ser melhor porque nós começamos aplicando a fórmula do V menor igual ao V maior. Faça em mim segundo a tua palavra. Faça em mim a tua vontade. Eu estou aqui, Senhor. Eu vim ao teu encontro. Eu vim ao teu encontro para que seja feita a tua vontade. Mesmo que a tua vontade me contrarie. Mesmo que a tua vontade esteja contra aquilo que eu planejei para o dia de hoje. Faça segundo a tua vontade. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.